você já deu uma risadinha assim, né? Cássiozinho por estar dizendo aí que Painho subiu. Você vê que a qualidade da audiência tá boa, né? Então, Ainda não, maestro, calma, ainda não. calma o quê, Lu? Acho que já dá pra gente dizer que se o Bahia não subir é porque alguma coisa muito errada aconteceu, porque o negócio Não, tá já encaminhado. Vai. isso com certeza, isso com certeza. Se não subir é porque algo de muito errado aconteceu. Mas dizer que já subiu, não concordo, não. Não subiu, mas não. Inclusive, já tem. Eu vi Thiago Minhoca tweetando, né? Já aconteceu de equipes nessa mesma situação perderem o acesso. Né? Sim. Então, claramente, não está garantido. Até porque o Bahia, repito, e isso eu já falei 1 milhão de vezes, o Bahia não tem jogado bola para a gente ficar tão confiante assim. Mas hoje, na minha avaliação, o Bahia fez um jogo até acima da média, tá? Ó, seu selo anti-zica tá ok, Lula? Tá normal? Porque assim, ó, o maestro tá forçando a amizade um pouquinho, né? Mostrando aqui uma mensagem, né, para quem está acompanhando, ele está dizendo aqui, ó, nunca nem saiu do G4. Tipo, o pai tá O maestro bem, tá tá bem desesperado, demais. tá desesperado porque não adianta muito o Bahia sair do G4 em alguma hora e o Sport continuar perdendo, né? Então, não adianta muita coisa. Eita! De graça! Não adianta. Troca de amabilidades. Mas, enfim, eu até achei que o Bahia hoje fez um jogo até um pouco acima da média. Quando na média do Bahia esse ano, tá? Só explicando. Quando o Bahia saiu do primeiro tempo vaiado, eu achei injusto. Por mais que eu tenha entendido que muito dessa vaia foi porque o nível de jogo do Bahia caiu na reta final do primeiro tempo, né? Caiu bastante assim e teve um lance de Rodallega que irritou bastante. Eu acho que a vaia tem um pouco a ver com isso também. Mas quando eu olho o primeiro tempo como um todo, eu acho que aquelas vaias foram um pouco injustas. Porque o Bahia teve o domínio do primeiro tempo. Né? O Ituano não conseguiu criar grandes chances. O Bahia foi quem teve as melhores chances. Né? E eu acho que a gente deveria já estar um pouco acostumado com jogos difíceis, entendeu? Aceitar que são difíceis mesmo e apoiar a equipe. Mas o Bahia, quando voltou para o segundo tempo, e a torcida ainda um pouco irritada, muito pela insistência de Henderson em coisas que claramente não vinham dando certo, né? No caso, Rodallega e Copete, que curiosamente foram as duas substituições dele nos primeiros minutos do segundo tempo. A torcida estava bastante irritada com isso, porque o sentimento é que ela já viu o suficiente para saber que não ia dar certo, que já deveria ter sido mudado. Né? Quando eu olhei a escalação hoje mais cedo, eu falei, pô, que é isso, cara? Não tem porquê. Você já viu que não dá certo. Altera, muda. Né? Hoje eu voltei para casa ouvindo a coletiva de Anderson. E ele estava falando que mas Davó já foi titular e foi muito cobrado sempre e tal. Ok, é verdade isso. Davó, inclusive, apesar de ser o artilheiro da equipe na Série B, eu acho que, se eu não me engano, também é o que tem mais assistências. Davó realmente foi muito cobrado pela torcida mesmo, porque ele passou algum tempo perdendo gols claros, assim, né? Perdendo chances claras. Mas quando você olha o macro da competição, você não consegue compreender por que Davó tem sido com Henderson regularmente reserva. Tá? Você não consegue entender. Quando você olha o grosso, o que cada um tem jogado, você não consegue entender isso. Né? Como é que Davó é reserva? Independente de para quem, inclusive, tá? Se Rodallega, se Copete, se Jacaré, eu acho que não faz sentido Davó ser reserva do Bahia. Tá? E eu acho que
das vaias, da cobrança, tem muito disso, né? Inclusive, houve coro para Henderson no setor oeste da Fonte Nova, um coro de burro no início do segundo tempo. Houve um coro de burro. Eu achei curioso isso, mas é isso mesmo, é a insistência de Henderson em algo que a torcida já via que não vinha dando certo. Rodallega fez um jogo ruim mais uma vez, né? Ele briga a batalha, mas tecnicamente ele não acerta. Tá? Tecnicamente ele não acerta. E Copete também não fez um jogo muito legal. Quando você olha os jogos que ele fez, você não vê justificado exatamente por que ele é titular absoluto, por que não Davó, né? Assim como Rodallega, você não consegue entender por que os dois botam Davó no banco. O Bahia iniciou o jogo bem até. O Bahia, os 10 primeiros minutos, assim, o Bahia abafou bastante o Ituano. Bastante. Teve chance de abrir o placar, perdeu uma boa chance, mas depois o ritmo foi caindo pouco a pouco, né? O Bahia seguiu melhor do que o Ituano. O Ituano teve uma chance no primeiro tempo todo, uma boa chance, mas o Bahia foi mais dominante durante o primeiro tempo, mais no início do que na reta final. No segundo, o Bahia voltou um pouco cambaleante, tá? Um pouco cambaleante. E eu acho que as mudanças que Henderson fez, com um pouco de atraso, poderiam ter sido feitas antes. Essas mudanças ajudaram o Bahia a abrir o placar, né? Não foi à toa assim, ele tirou Copete e Rodallega, botou Davó e Ricardo Goulart. E curiosamente, foi essa dupla que deu assistência e que fez o gol, né? Ricardo Goulart fez a assistência, foi um cruzamento, um chute forte cruzado para o meio da área, e Davó que completou para o gol. Talvez eu até ouvi um torcedor falar baixinho assim, com um colega no estádio, ó, esse gol o Rodallega também faria. Não sei se ele faria, né? Mas provavelmente faria, porque a bola veio no pé de Davó, basicamente debaixo da trave, e ele só empurrou para dentro. Depois o Bahia, isso é uma tendência, não é nenhuma crítica, né? Tem uma tendência. O Bahia baixou um pouco mais as linhas e começou a ser pressionado pelo Ituano, né? Com 1-0. E nesse momento a torcida estava cantando muito, apoiando bastante nessa hora, estava 1-0 Bahia, mas eu estava pouco preocupado, porque eu achei ainda cedo pro Bahia baixar as linhas e chamar o Ituano. Tanto é que no segundo tempo, se no primeiro tempo o Ituano teve uma grande chance, talvez 2 finalizações o primeiro tempo todo, no segundo tempo, se eu não me engano, o Ituano finalizou mais vezes ao gol do que o Bahia, tá? Se eu não me engano. E foi devido a isso mesmo. Quando o Bahia abriu o placar, o Bahia baixou as linhas, né, parou de pressionar, e o Ituano foi chegando mais vezes. Só que aí eu acho que era a noite de Davó, né? A defesa do Ituano se atrapalhou. Ele saiu frente a frente com... Ele brigou, na verdade, né, com o zagueiro. Saiu frente a frente com o goleiro. E aí teve a tranquilidade de colocar por cima. Um belíssimo gol, um gol muito feliz de Davó. E eu espero que sirva para coroar a titularidade dele, né? Eu acho que não faz sentido Davó ser reserva do Bahia, seja lá para quem, tá? Não importa quem é o jogador. Davó é titular do Bahia. Perfeito. O pessoal todo aqui no chat, né, tanto da Twitch como também do YouTube, está concordando com você com essa sua análise, né? O Obin está dizendo aqui, ó, vale destacar o desempenho saindo do banco em relação aos titulares, né? Dos 7 gols,
foram 5 saindo do banco, né? Pegando as zagas cansadas, ele deita, ele imagina da avó, né? Mas já passou da hora de voltar à titularidade, concordando aí com você. Mais uma coisa que eu queria também falar é que Danilo Fernandes foi um cara muito importante para que o Bahia não tivesse sido vazado e que conseguisse conquistar esses 3 pontos de uma forma mais tranquila, né? Porque ele fez, eu acho que pelo menos umas 3 defesas importantes. Não, E ele foi muito importante para que o Bahia conseguisse até a tranquilidade para colocar em prática esse esquema de jogo em que pudesse se dar o luxo, de repente, de baixar um pouco as linhas, de ficar um pouco mais tranquilo, de chamar o Ituano. Porque se saísse um gol daqueles que houve chances para que acontecesse, o negócio poderia ter sido diferente. O resultado veja, também. ele fez umas 2 defesas muito importantes, fora saída de gol, tá? Porque isso às vezes não aparece em estatística, mas ele foi muito bem saindo do gol novamente. Foi importante pro Bahia nesse quesito. Mas acho que a principal defesa, nessa hora eu estava atrás do gol, a principal defesa dele foi já no final do segundo tempo, já estava 2-0 Bahia, e uma finalização bem no cantinho, no canto direito, e ele conseguiu alcançar a bola e mandar a bola para escanteio. Foi realmente bem Danilo Fernandes hoje. Hoje, se no jogo passado eu não coloquei ninguém na lista dos melhores, hoje eu vou ter um pouco de dificuldade, tá? Porque alguns jogadores foram bastante importantes para o Bahia vencer hoje. Eu só queria pontuar uma coisa que eu já tinha pontuado no jogo passado. No jogo passado eu estranhei bastante a escolha de Didi e não Gabriel Xavier como titular do Bahia, né? Devido à saída de Luiz Otávio. Mais uma vez, Henderson escolheu por Didi e não por Gabriel, o que é algo assim que, pelo campo, pelo que a gente viu em campo, não faz muito sentido, porque enquanto o Gabriel esteve em campo, ele foi muito bem, ele foi destaque da zaga junto com o Ignacio, né? Quando o Bahia esteve com 3 zagueiros, e eu cheguei a falar que, quando o Bahia voltar a jogar com 2 zagueiros, a minha zaga é Ignacio e Gabriel, pelo que eles estavam jogando, né? E isso eu não estava tirando Didi da lista, não. Eu estava tirando Luiz Otávio, que era o titular, né? Falei, Exatamente. para Exatamente. mim, a zaga é Ignacio e Gabriel, tirando Luiz Otávio. E aí, curiosamente, quando sai Luiz Otávio, Henderson escolhe Didi, né? São essas coisas que incomodam a torcida na relação com o treinador, sabe? Coisas que eu não vejo sentido. Talvez ele tenha alguma explicação, mas eu ainda não consegui compreender essa escolha de Henderson, tá? E Didi talvez tenha sido uma peça abaixo, fez besteira hoje, acabou expulso. Mas é isso. Eu acho que no todo, quando a gente olha assim, a média do Bahia no campeonato, como o Bahia vem atuando, eu acho que hoje o Bahia esteve acima da média, tá? Se muitas vezes aqui o Bahia venceu e eu vim falar, o Bahia mais uma vez jogou mal, tá? O Bahia foi mal, foi abaixo, foi insuficiente. Não, hoje eu já acho diferente. Eu acho que da média, quando eu pego o campeonato inteiro, acho que hoje o Bahia esteve acima do que jogou na média da competição.